Você está ouvindo pela Web Rádio SINDCT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui na rádio SINDCT.com. É esse nosso endereço, não é? E o nosso e-mail, minha cara jornalista Shirley Marciano? @radiosindct.com. Pode mandar um e-mail, sugestões. E críticas também. Não, crítica, tudo bem, você responde, não é? As críticas, que bem. As críticas são construtivas, eu tenho notado aqui. Sim, o pessoal tem mandado muito e-mail, e é importante pra gente que a gente vai aperfeiçoando o trabalho aqui, né? Muito bem, então, como diria o nosso querido Álvaro Gonçalves, reclame, que é o seu direito. Que saudade, hein? E daqui a pouco, a historiadora Nádia Cótio, que ela é responsável pelo arquivo na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos, ela vem falar exatamente sobre esta onda, né, que a imprensa tem trazido à tona aí, que são documentos confidenciais, desde do Snowden lá, e tem um outro jornalista aqui dos Estados Unidos, acho que inglês, está morando no Rio de Janeiro, mostrando, publicando que os americanos têm tentado de todas as maneiras saber como está a situação das empresas e do governo brasileiro. E a Terezinha, a Nádia Códio, ela traz documentos, fala de documentos confidenciais do ex-ministro Severo Gomes no arquivo público que relatam a vigilância sobre os rumos do país. Daqui a pouquinho, depois que a gente falar com o Dr. Denerval Rodrigues de Melo, ele que é o vice-presidente da FADESP, Federação das Associações dos Advogados do Estado de São Paulo. Doutor Denerval, sem advogado não se faz justiça, doutor? Olha, isso está na Constituição, artigo 133, o advogado é indispensável para o exercício da justiça em nosso país. Porém, nós estamos verificando que a cada dia que passa o advogado está sendo dispensável. Hoje existem várias câmaras de conciliações, mas o que existe? O advogado tem que se valorizar. Mesmo essas câmaras de arbitragem, mediação e conciliação que existe através do Conselho Nacional de Justiça, os tribunais de justiça e as entidades criando essas conciliações, a importância do advogado nesse meio é fundamental. Em Câmara de Arbitragem, nós temos que ter o advogado porque ele conhece os trâmites da lei ali nas suas aplicabilidades, nas suas demandas judicial e a pré-judicial, para que você possa fazer ali uma boa argumentação. Na arbitragem, a condução de um advogado num tipo desse trabalho também é fundamental. E na área da conciliação também é fundamental o advogado participar nisso. Então, o que nós procuramos com isso? Que o advogado se valorize. O advogado valorizado é aquele advogado que preocupa-se com a cultura, com o seu valor profissional, com a sua defesa da sua entidade, participando da sua entidade. Não basta você apenas advogar, mas eu sempre digo, Paulinho, que cada profissional de cada área, seja advogado, médico, engenheiro ou qualquer outra que seja, ele deve dedicar pelo menos 6 meses da sua profissão para a sua entidade maior, para ele sentir que vários outros profissionais do mesmo nível, das mesmas condições, se dedicam sem nenhum retorno financeiro, apenas por gostar e procurar defender a entidade. E às vezes as pessoas confundem quando você está numa entidade que você é empregado. Ninguém é empregado. Eu estou na federação há 15 anos, trabalhando e ajudando, sem nenhuma remuneração, como trabalhei na Associação dos Advogados durante 12 anos, quando fui presidente, como trabalhei no Rotary, como trabalhei na associação, no CRES, durante 7 anos me dediquei ao trabalho pelo CRES e sempre procurei a valorização do corretor de imóvel, como hoje nós podemos nos orgulharmos na nossa região, que a região mais valorizada do corretor de imóvel é a região do Vale do Paraíba, a RM Vale. É o que mais é valorizado. Por quê? Porque nós fizemos um trabalho de fiscalização, proibimos e fizemos vários meios de limitar o atendimento do picareta ou do pseudo-corretor. Então o CRES dava esse apoio e essa situação para que nós pudéssemos desenvolver esse trabalho. Quando assumi a delegacia, alguns anos atrás, nós tínhamos 90% de pseudos-corretores.
Você ia em qualquer esquina e encontrava Limparam a área. Hoje, você não acaba com nenhuma profissão dessa forma. Mas hoje nós temos ao contrário, hoje nós temos 10% dos pseudo e 90% hoje. Tanto que o Cresce hoje tem 140 mil corretores no estado e há 9 anos atrás tinha 60 mil. Quer dizer, Então, cresceu significativamente. Dobrou mais de 100% em cima. Agora, em relação à FADESP, nós temos aí as câmaras de arbitral. Isso. Câmaras arbitrais. Nos Estados Unidos, o cidadão primeiro vai numa câmara arbitral. Exatamente. Aqui no Brasil, vai-se primeiro para a justiça? Como é que funciona? Aqui no Brasil, as pessoas ainda é um problema cultural. As pessoas ainda não acreditam que se você ir para uma câmara de arbitragem, mediação ou conciliação, você sai dali com a mesma sentença. Porque o mediador vai dar uma sentença em que o juiz vai homologar. Então, sempre vai ter um juiz que homologa. Ele não vai estar ali, porque hoje no país há uma escassez de juízes, de promotores, e há um trabalho muito grande dos advogados. Então, hoje a justiça não anda, porque se o juiz ficar sentado na vara do seu trabalho e o advogado não trabalhar, não levar o cliente, o judiciário para. Olha, então, quem leva o problema ao judiciário é o advogado, porque o direito é inerte, ele está parado. Você tem que provocar, você tem que procurar os seus direitos. E o Brasil hoje, ainda procurar os direitos é caro. E caro, demorado. Exatamente. A justiça Como é que se procura um advogado, doutor? Porque muita gente pensa o seguinte: não, eu não vou gastar com um advogado. Mas não é com um advogado, é com a justiça, não é? Você tem que entender que quando você procura um médico, você vai pagar uma consulta, hoje aproximadamente R$200 a R$300. Quando você vai fazer um convênio médico, você vai fazer ele por idade, né? Quanto mais idoso, você tem um valor maior. O advogado é a mesma coisa, você tem o profissional que está recém-formado, mas existe uma tabela. O advogado não cobra porque você pode muito ou pode pouco. Existe uma tabela que a Ordem dos Advogados tem essa tabela para todos os advogados e nós seguimos uma tabela. É uma tabela razoável, que já está há mais de 20 anos sem qualquer aumento, porque não se preocupou com isso, o advogado trabalhando e a cada dia existindo mais conciliações. Quando você procura uma área de conciliação, o que você tem de resultado disso? Você tem que a conciliação ela é mais rápida, porém ela pode ser um pouco mais cara. Então, quando você quer, num processo, ganhar tempo, você procura a justiça. Quando você quer, num processo, resolver o problema, você, inteligente, vai procurar uma conciliação, a mediação ou a arbitragem. Você vai procurar as câmaras, porque num prazo de 3 meses você tem que resolver o problema. Então, existe um prazo para você resolver, e existe já julgado do STF, STJ, em que a sentença dada nas câmaras de arbitragem, mediação e conciliação, elas têm toda a sua validade jurídica e só poderá ser anulada se houver um erro ou um vício dentro desse trabalho. E dificilmente isso acontece. Bom, então quem quer ganhar tempo... Quem ganha tempo... entra na justiça. Entra na justiça, porque você vai entrar com o processo. Quem quiser resolver, vai para a Câmara Arbitral. E, normalmente, quem quer resolver é aquela pessoa que é o empresário, quer ver o seu benefício perdendo ao tempo. Doutor Denerval, mas se entre eu e o senhor nós tivermos uma demanda, o senhor entra na justiça, eu posso entrar na Câmara Arbitral? Veja bem, o que é a Câmara Arbitral? Quando você faz um contrato, ele tem que ser um bem disponível. O crime não é um bem disponível. Então, no crime não existe a Câmara Arbitral nem mediação. Você não negocia. Eu matei, não existe isso. É mais um sistema de negociação, Exatamente. Então, né? É uma negociação, é uma forma em que você... o que é um acordo? Um acordo é que você perde e eu perco. Então, nós estamos satisfeitos e vamos embora. Eu comprei um carro do doutor Denerval. Tá. Acontece que eu não peguei o recibo e quando eu fui buscar o recibo, o senhor te perdeu o recibo, não encontrou o dono e tal. Neste caso, eu procuro a Câmara Arbitral? Sim, mais rápido. Você talvez seja um pouquinho mais caro, mas pelo tempo é você resolver imediatamente isso. Você procura hoje uma eficiência muito grande que nós temos, não só em São José, mas em todo o Brasil, são os PROCONs. É o primeiro caminho. Caminho, PROCON. O PROCON. Você procura o PROCON e faz a sua denúncia. O PROCON já tem um poder de polícia, de negociação muito rápido.
Desse PROCON não houve aí você procura uma pequenas causas. Então você começa a ir atrás de resoluções mais rápidas. Deve-se garimpar a justiça, então. Sim, a justiça, o que nós... Quando eu disse para você o que é o bem disponível, é aquilo que você pode negociar. O que é uma sentença hoje? O juiz, quando dá uma sentença, ele vai agradar uma das partes. Dificilmente ele vai agradar os dois. Você não tenha dúvida disso. Ou você vai ganhar ou você vai perder. Exatamente. Então você vai entrar, você tem 50% daquilo que você está litigando ali. Se o juiz der para você a sentença, você saiu satisfeito. Aquilo que você pleiteava, você conseguiu. Geralmente é mais demorado nesse caso, né? Sim, muito mais demorado. Eu vou dar um exemplo. Tem ações de despejos aqui na nossa comarca de 3 anos, um despejo por falta de pagamento. E daí, doutor? Não, você acha que é admissível uma pessoa estar enrolando um proprietário durante 3 anos, não pagando o aluguel e está no imóvel? Então tem 3 e mais 3. São 3 anos aí. Se você entra, se nesse contrato, aí o que você falou, se eu poderia procurar esse ou aquele. Quando eu faço um contrato com você de prestação de serviço, de qualquer coisa disponível, nós temos que colocar nesse contrato uma cláusula que chama cláusula compromissória. Ou seja, essa cláusula nós estamos determinando que a Câmara de Arbitragem, a Comacom, por exemplo, aqui de São José dos Campos, vai litigar, vai resolver o nosso problema. Então, quando você assinou, você admitiu que aquela Câmara vai resolver. E se amanhã, agora, eu que assinei o contrato, eu tenho a liberdade de entrar na justiça comum como na justiça arbitral. Na arbitral, exatamente. Você também, desde que você entre antes. Muito então, bem. Se eu amanhã você me deu um problema com o carro que você está falando, e nós fizemos um contrato, e nesse contrato, no final do contrato... Fica eleito a Câmara Arbitral não sei, você vai ver a Câmara Arbitral que nós queremos determinar. Aquela Câmara vai nos resolver o problema. E em 90 dias, no máximo, ela vai dar a decisão dela. Sem traumas. E aí você vai ao justiça e o juiz homologa aquela, desde que correu tudo dentro da lei, da legalidade, e isso é resolvido. Quando você entra na justiça, você vai fazer o quê? Oficial de justiça para achar, localizar, e o cara não está, não encontra, e não intima, e vai. Aí o advogado, outra parte, é a lei, né, não está fazendo nada de ilegal, ele começa a peticionar e ganhando prazo. Como você viu no recente julgamento do STF, que tinha lá o embargo infringente. Está na lei. 6-4. Muda-se a lei. Então nós estamos questionando. É lógico que o país todo queria uma condenação, o país cobra por isso, o país quer. Mas está na lei. Você não pode cercear o meu direito de defesa, que seja a última gota. Você vê, às vezes, condenado nos Estados Unidos, em alguns países que têm a pena de morte, ele tem ainda o seu último desejo. Quer dizer, desde que não seja a inocência, que ele vai escapar, mas ele ganha mais um prazo. Tá certo, e ali surge alguém. Quem provocou os embargos infringentes. Foi aprovado, isso está na Constituição, isso está dentro das normas do STF, e nós temos que acatar. É o que eu queria, o que você queria. Mas está na lei. Está na lei. Então, a lei, o STF não pode julgar acima da lei e nem abaixo da lei. Ele tem que ser o Celso de Mello, como eu acredito, não só ele, como eu acredito. Ele aplicou a lei. Ele foi o último. Eu acredito qualquer outro, mesmo aqueles 5 que votaram favorável, mas na hora do voto Minerva, meu amigo, é a lei. Aplicou a lei. Então, mesmo o Fux, você vai ver agora, ele é o relator. Lembraram-se do Che Guevara. Hay que endurecer sem perder a ternura jamás. Então, muda-se a lei. Muda-se a lei. Então, a lei é uma determinação. Tá. Não estou contente. Tudo bem, muda a lei que você muda a lei. Quer dizer, e para mudar a lei vai ter que... A nossa Constituição já está com 22 anos, 25 anos já. Dr. Denerval Rodrigues de Mello é o vice-presidente da Federação das Associações dos Advogados do Estado de São Paulo, a FADESP. Endereço e telefone, doutor? A FADESP é em São Paulo, na Rua da Glória. Nós temos uma sede própria. O telefone aqui na regional é o meu, porque eu sou o vice-presidente regional. Nós estamos trazendo cursos para os advogados da nossa cidade na área do peticionamento eletrônico, que é a nova modalidade, a assinatura digital, a digitalização. Isso é necessário, isso facilita. Mas a gente fica triste porque o Tribunal de Justiça de São Paulo
determinou, que aí a gente vê uma falta de operacionalidade da nossa ordem maior, que Rio de Janeiro, por exemplo, hoje você aceita a petição tanto eletrônica quanto a de papel. E São Paulo não. E São Paulo não. A Bahia, vários estados, os tribunais de justiça deram um prazo maior aos advogados. E São Paulo ainda não conseguiram mudar a cabeça do presidente Sartori para que faça isso. Mas a gente espera, estamos fazendo um curso dia 25 agora de outubro, em Caçapava, de peticionamento eletrônico, e outro em São José dos Campos, que é o 5º e 6º, também aqui em São José. Estamos trazendo no dia 4 de novembro a doutora Sônia Mascaro para fazer uma palestra na Câmara Municipal sobre assédio moral, onde ela tem um livro, uma grande advogada, jurista, mestrada, doutorada, de um grande escritório em São Paulo. E o nosso presidente é o Raimundo Hermes Barbosa, que lhe manda um abraço por sinal. Obrigado pelo carinho, doutor Armando. Rua Rio Grande do Sul, número 37, ao lado do quartel da Polícia Militar, ou então telefone 3943-2229. Doutor Denerval, muito obrigado pela companhia. Eu quero agradecer e que Deus ilumine a todos e até a próxima. E parabéns. Até lá, doutor. Obrigado. Bem, já a historiadora Nádia Coutinho, responsável pelo arquivo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, vamos falar um pouco sobre os arquivos secretos da era de Getúlio Vargas. Um instante só e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio Sint CT. Clique Jornal. Clique Jornal.